Salve, salve, galera do corporativo, sejam muito bem-vindos para essa aula de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Micaela e hoje vocês vão aprender junto aqui comigo quais são os principais comportamentos, os mais essenciais para sair do operacional e conquistar uma posição de liderança. Então sejam muito bem-vindos para a aula de hoje. E eu vou começar dizendo que eu ouço muito da galera do corporativo a dificuldade de sair de uma posição, de uma área, de uma vaga muito técnica, muito operacional, para assumir uma posição mais estratégica dentro da companhia. E a verdade é que todos nós sabemos que quanto mais próximo das decisões estratégicas que a gente está da empresa, maior é a nossa influência dentro dela. Só que quando, na verdade, a gente está muito preso, muito mergulhado nas atividades operacionais do dia a dia, né, a gente está basicamente igual esse carinha aqui, tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, apagar todos os incêndios, falar amém para todo mundo, ser a boazinha, ser o bonzinho, aquele que faz tudo e que não nega nada para ninguém. A verdade é que você é visto exatamente como um executor, como uma pessoa que faz tudo o que tem que ser feito, mas no fundo, você não tem tempo para pensar estrategicamente, para propor coisas estratégicas. E aí, então, né, o que acontece? Qual que é o seu papel hoje? Você é um excelente executor, não tem a menor dúvida, é aquela pessoa pau para toda obra, mão na massa, faz tudo, mas no final das contas, você não é visto como um líder, você se sente extremamente frustrado, e no final das contas, do ano, dos meses, o pior que pode acontecer é aquele fulano que faz muito menos, né, que você é a pessoa promovida para o lugar que deveria ser seu. Então, quem nunca passou por isso, né? Quem nunca sentiu essa frustração, esse gosto amargo de fazer, ter a certeza que a próxima promoção ia ser sua, que você que seria a pessoa a assumir aquele cargo que você tanto desejava, mas na prática não foi isso que aconteceu. É muito triste, é muito revoltante. Eu sei bem como é isso. Também já tive nesse lugar, assim como você. E no fundo a gente sabe que o fazer, a habilidade técnica, todo mundo sabe. E se não sabe, é fácil de aprender. Você começa uma atividade nova, você vai lá, demora uns dias, uns meses, mas você já pega isso para fazer. Agora, o que vai te levar a sair dessa posição operacional e te mostrar a você ser visto como um potencial líder, são seus comportamentos, as suas habilidades comportamentais que vão fazer a diferença para esse jogo. Então, o que você vai aprender, né? O que você pode esperar dessa aula de hoje? Eu quero trazer aqui para você quais são e a importância de cada uma delas para que você seja de fato, a partir de agora, depois dessa aula, você já consiga aplicar e comece a ser visto como um futuro líder, como uma pessoa que tem capacidade de assumir posições estratégicas. Então, o que você pode esperar dessa aula de hoje? A gente vai falar sobre protagonismo, como assumir o controle da sua própria carreira, como isso pode e vai ser um agente de transformação profissional. A gente vai falar também sobre networking, né? Como construir conexões, como construir pontes e não muros, vamos dizer assim, e como isso abre portas e amplia a sua visibilidade dentro da empresa. A gente também vai falar sobre comunicação, os benefícios de desenvolver uma boa comunicação, uma comunicação clara, para se vender e vender as suas ideias. E por último, a gente também vai falar da importância, né, de adotar e sustentar uma postura coerente. É um dos pilares aí para uma pessoa com presença executiva. Obviamente que tem uma parte também de como você se apresenta fisicamente, mas presença executiva ela não se limita a isso, né? Quanto você consegue defender, adotar e sustentar suas ideias ao longo do tempo. E fique ligado que tem um presente especial para você no final dessa aula. Então vamos lá, antes da gente começar, né? Quem é a Micaela? Muito prazer, eu sou a Micaela, mas pode me chamar de Mica. Eu tenho 36 anos, sou formada em administração de empresa, tenho um MBA em marketing, atuo já há mais de 13 anos, né, trabalhando em multinacionais. Eu iniciei a minha carreira como estagiária numa empresa chamada 3M, uma global americana, e atualmente eu sou gerente de marketing também numa gigante americana. E aqui eu gosto de falar um pouquinho, né, que quando eu comecei minha carreira lá como estagiária, eu tinha certeza que ser a fazedora, fazer tudo, apagar todos os incêndios, saber de todos os processos, fazer,
é o que me levaria ao próximo passo. E aí a verdade é que quando a jornada vai acontecendo, né, a gente vai descobrindo, eu entendi relativamente cedo, tive bons mentores, tive pessoas ao longo do meu caminho que me ensinaram muito, né, então eu aprendi aí relativamente cedo que as habilidades técnicas são coisas que a gente aprende fácil, mas as comportamentais é o que muda o jogo da nossa carreira, né, então lá no começo eu achava que, eu me comunicava bem, era a pessoa que não tinha entendido o que eu estava falando, bastante arrogante da minha parte. Também achava que quem tinha que me promover, quem tinha que olhar para a minha carreira, era meu chefe, era o RH, era qualquer pessoa menos eu. Então, vários comportamentos que eu fui adquirindo aí com a experiência ao longo do ano. Falando de mim, então, um pouquinho, eu gosto também de compartilhar com vocês os sonhos, né, que eu conquistei através da minha carreira. Sou muito orgulhosa de falar sobre isso. Então, uma das coisas que eu mais amo nessa vida é viajar. Hoje eu já conheço, né, já viajei para mais de 20 países diferentes. A minha prioridade número 1, prioridade da minha agenda todos os dias, é comigo mesma, é com a minha saúde. Então, eu prezo muito pelo equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu tenho certeza absoluta que para ser um profissional de sucesso, para ter uma carreira acelerada, você não precisa abrir mão da qualidade de vida. Hoje eu também tenho, né, eu lidero um time, time do meu coração muito top, que eu tenho a oportunidade então de liderá-los e de desenvolvê-los. E o maior sonho de todos, esse é bastante recente, sem dúvida alguma, eu só foi possível conquistar esse sonho pela valorização que eu tenho na minha carreira. Eu jamais teria conquistado se não fosse o dinheiro que eu ganho com o meu próprio trabalho, que foi o tal sonho da casa própria, né? Eu consegui construir a casa que eu sempre sonhei e esse, assim, é um dos meus maiores orgulhos da minha realização pessoal. E eu tenho certeza que você também tendo uma carreira estratégica acelerada, você vai poder conquistar todos os sonhos que você deseja, né? Sejam eles quais forem. Os meus eu compartilhei com vocês, mas cada um tem os seus. E eu tenho certeza que a carreira de cada um, ela pode proporcionar isso para cada um de vocês. E a maior lição, né, não foi aprendida na época da minha faculdade, que eu aprendi no campo de batalha, fazendo ao longo desses 13 anos, é que a técnica, ela te leva até parte do caminho, mas o que te faz cruzar a linha de chegada são as habilidades comportamentais. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados aí para mim, que a partir do momento que eu entendi isso, que eu não precisava ser boa tecnicamente, né? As pessoas trabalham em conjunto, um complementa o outro, mas que na prática ter essas habilidades comportamentais é o que mudaria o jogo da minha carreira. Então, as habilidades comportamentais bem trabalhadas, elas mudam completamente o curso da carreira profissional, né? Acabei de comentar isso aí com vocês. Então, recapitulando, o que você vai aprender durante essa aula? Eu vou te ensinar os 4 comportamentos que eu entendo que são os mais importantes para você sair do operacional e ser visto como um líder num futuro muito breve. Então, galera, bora, papel e caneta na mão, que tem muito conteúdo importante aí para a gente trabalhar nessa aula. Lembrando, então fique atento, fique comigo até o final dessa aula, que tem um presente especial para você. E eu prometo, né, que eu falo da água da clareza, eu prometo que no final dessa aula você vai ter muito mais clareza, entendimento, né? A gente vai sair desse abstrato para você entender de fato por que esses comportamentos vão te tirar do ponto A e do ponto B, da sua carreira estagnada ali hoje, sem chance de promoção, sem ser visto como um líder, para você atingir esse plano B, esse ponto B, para você ser reconhecido, ser valorizado, não perder a qualidade de vida. Então, eu prometo, fique aqui comigo, que a gente vai clarear esses conceitos ao longo da aula, né? E, sem dúvida alguma, existe uma oportunidade enorme para você acelerar a sua carreira. Então, não é mágica, não precisa ser inteligente, não precisa ter feito Harvard. Eu, inclusive, fiz faculdades bastante simples, meu MBA também foi numa faculdade, nenhuma dessas renomadas, e eu posso te garantir que eu tive 7 promoções verticais aí, né, escalando em 13 anos. Não foi a faculdade que eu fiz, foi, sem dúvida, esses comportamentos que a gente vai trabalhar aqui na aula, que me fizeram chegar à posição que eu tenho hoje. E aí eu tenho uma pergunta, né, para você que está aqui comigo nessa aula. Você quer assumir o protagonismo do seu sucesso? Você está disposto a isso? Você está disposta a assumir esse protagonismo, a assumir as rédeas da sua carreira? Se sim,
continue aqui comigo. Para mim, o ponto principal de ter uma carreira de sucesso é isso, assim, é começar pelo protagonismo, é começar por entender que não é o chefe, não é a empresa, não é o RH que vai te levar a lugar nenhum. Então a gente vai falar aqui que para mim são os principais mitos, né, da carreira, né? O que muita gente acha aí que para você se tornar um líder você precisa de algumas coisas, e eu vou trazer aqui o que você não precisa. Então a primeira dela, você não precisa ser do time dos cabelos brancos aí, da galera mais experiente, né, do clube dos cinquentões. Você pode e você consegue alcançar uma posição de liderança, uma posição alta, uma posição executiva, assim como eu, antes dos 30 anos, eu assumi um cargo de liderança, né? Hoje, com 36, eu estou aí à frente de uma gerência de marketing de uma multinacional que fatura bilhões. Então, não, eu não tenho 50 anos, graças a Deus ainda não tenho cabelo branco e já consegui assumir essa posição. Então, você também pode. E a outra coisa é que você também não precisa ficar babando o ovo aí pro chefe, né? Ser o queridinho. Esse é um mito. Não precisa ser amigo do chefe para ser promovido. Você pode e consegue sem fazer isso. E é aqui uma pergunta para você, né? Até quando você vai ficar assistindo aí os seus colegas assumirem aquele lugar que na verdade deveria ser seu? Até quando? Responde para você mesmo aí, na verdade. Não precisa nem responder para mim. Então vamos lá, essa é uma pergunta aí para você, né? Responda para você mesmo, não precisa responder para mim. Até quando você vai ficar assistindo aí os seus colegas a assumirem o lugar que deveria ser seu, na verdade, né? Imagina só você continuar entregando o seu melhor, mas não ser reconhecido por isso, enquanto seus colegas, eles estão evoluindo, eles estão crescendo na carreira, eles estão se capacitando e eles estão sendo promovidos. E você aí preso na sua rotina, equilibrando os pratinhos, igual aquele vídeo que a gente viu, né? Sem ser valorizado todo o potencial que você tem. Então, basicamente, o que é o efeito colateral disso, né? E o efeito colateral disso, de você não agir agora, não começar a se capacitar, a se especializar em habilidades comportamentais, é você simplesmente ficar no mesmo lugar. E você se tornar a média, você ter a média de promoção das pessoas medianas, né? Você não ser reconhecido, você não ter suas promoções, não ser bem pago por aquilo que você faz, você não conseguir conquistar os sonhos que você tem na sua lista. Então, essa é a sua grande chance de transformar a sua carreira, começando pelo desenvolvimento desses 4 comportamentos, dessas habilidades comportamentais, né? Que é extremamente importante para a nossa carreira profissional dentro do corporativo. Então, essa é a sua chance de transformar a sua carreira começando hoje, começando por essa aula de desenvolver os 4 comportamentos essenciais, que são o protagonismo, que é a parte de relacionamento e networking, a comunicação assertiva e a postura executiva. Esses comportamentos juntos, sem dúvida alguma, eles vão fazer que você ganhe uma posição de destaque e consiga a sua tão sonhada promoção. E sem dúvida, né, que com essa mudança, esse jogo de cintura, esses comportamentos, você vai virar o jogo e você vai conquistar a posição que você tanto deseja, aquela posição estratégica que você almeja há tanto tempo. E a melhor parte de tudo, sem sacrificar a sua qualidade de vida, né? Sem pôr em jogo o que é mais importante aí pra gente. Então, bora lá. Como eu disse, papel e caneta na mão, que tem muito conteúdo bom aí pra gente falar. Então, começando aqui, né, pelo pilar, pelo comportamento que eu chamo de protagonismo, né? E aqui, para mim, assim, um resumo sobre o que é ser protagonista, né? Ou você lidera a sua carreira, ou alguém não vai liderar, não vai fazer isso por você. Então, quando a gente fala, né, de protagonismo, né, eu preciso olhar para a situação completa, eu preciso entender que eu, Micaela, ou você que está aí assistindo essa aula, você é o único responsável pelo movimento, pela coisa acontecer. É óbvio que tem situações externas, tem momentos de empresa, mas ainda assim, você deve ser o protagonista da sua carreira. Eu trabalhei 12 anos numa empresa e quando eu entendi que ali não tinha o espaço ou não tinha a velocidade que eu queria para eu atingir os meus objetivos, para aquele plano que eu tinha muito claro, eu novamente assumi a rédea e decidi simplesmente sair. Então, é esse o ponto que eu gosto muito de reforçar. Se você hoje está culpando o RH ou a empresa ou o seu chefe, que ele tem um querido, uma querida, esse é o perfeito momento para parar com isso, tá?
essa é a minha recomendação. Seja você o protagonista da sua história. Então, o que não ter esse comportamento, essa atitude de protagonista, ela te faz, né? Ela te faz ter uma carreira estagnada, então você não tem crescimento ou reconhecimento dentro da empresa, você também não tem clareza sobre os seus próximos passos, porque como não foi você que assumiu esse protagonismo, você também não foi atrás de entender o que você precisa para o próximo passo. Você está lá esperando que o seu chefe ou que o RH um dia vai te chamar e vai falar: viu, Maria, senta aqui, vamos falar do seu crescimento na carreira? Então, para você ir para o próximo passo, sair de A e para B, você precisa fazer isso, 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 isso. Esses são os passos que você precisa cumprir? Cara, esquece, isso não vai acontecer. Eu posso te garantir que ninguém vai fazer isso por você. Se você não souber exatamente onde você está, para onde você quer ir e qual o caminho você precisa percorrer, você não vai sair do lugar. E um terceiro ponto, né, que quando você não tem esse protagonismo, então você espera, você deixa a sua carreira nas mãos da empresa ou do líder. E isso, porque não é a prioridade dele a sua carreira, te limita o seu crescimento. Imagina seu chefe, imagina o RH, a quantidade de BO, de coisas e de gente que eles têm que lidar e resolver. Acredite, você não é a prioridade de nenhum deles. Então, obviamente, isso vai te limitar e te deixar de escanteio, vamos dizer assim, pace da sua promoção vai ser muito mais lento. Agora, quando a gente olha, né, para o poder que o protagonismo tem, por que que ele é tão importante, né? Porque a partir do momento, então, que você assume esse lugar de fala, de ação, de protagonismo, você passa a ter muito mais clareza do que você quer. Você precisa parar, você precisa entender e com isso você tem clareza do que você quer para sua carreira, qual é o seu próximo passo, e o outro, e depois o outro. Então, você tem, você visualiza isso, né? E você sabe onde você quer chegar. E a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue desenvolver estratégias para alcançar esse objetivo. Você não está mais ali numa maré descontrolada, né? Perdido no oceano. Não, você sabe onde é o norte. Agora você começa a trabalhar estrategicamente para como alcançar esse seu objetivo. E aí, obviamente, que ao entender esse caminho que você precisa percorrer, você vai entender e vai ter claro pontos onde hoje você ainda precisa buscar conhecimento, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar auxílio, né? Então, os pontos onde você precisa aprimorar suas habilidades. Você ser protagonista da sua história, da sua carreira, e aqui a gente está falando muito sobre carreira, mas isso não se limita, né? Isso também estende para a vida pessoal. Ah, eu não consigo cuidar da minha saúde porque o meu trabalho me suga, eu não tenho tempo. Para com essa fala, isso não é verdade. Talvez você não consiga ir 7 vezes por semana na academia, mas você consegue fazer uma caminhada 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Não consegue? Você não consegue deixar de comer aquele doce todo dia depois do almoço? Então, é muito mais confortável quando a gente coloca as nossas responsabilidades de crescimento ou atingir objetivos no outro, porque a gente se isenta, né, desse trabalho, da gente ter que fazer. Mas é tão mais confortante e tão prazeroso quando você entende que só depende de você, porque você vai lá e faz, e você vê resultado. Você não precisa mais ficar esperando a boa vontade de alguém fazer por você. Você assumiu o controle da sua vida. Então, para mim, esse pilar principal aí, né, pensando em comportamento para mudar o jogo, para acelerar a sua carreira. Segundo ponto, segundo comportamento, segundo habilidade comportamental, muito importante. Então vamos lá, segundo pilar extremamente importante, né? A construção dos relacionamentos, o tão famoso networking. Vocês perceberam que eu sempre gosto de trazer frases de reforço, né? Então, quando eu penso em networking, o que eu penso, né? Que o nosso, o meu, o seu talento, ele pode te levar longe, definitivamente. Mas as suas conexões, né? Estar conectado com as pessoas corretas é o que vai te levar chegar longe, mas de uma maneira mais rápida. Então, falando aí de networking, né? Eu acho que aqui tem algumas crenças também, alguns mitos que a gente vai falar, que muitas pessoas têm dificuldade de criar bons relacionamentos, de investir nisso, de entender que isso é muito importante para a carreira. Enquanto você está lá falando,
o coleguinha queridinho de todo mundo, o fulaninho lá, ele tá criando as conexões dele, ele tá interagindo, ele tá entendendo o meio, ele tá sendo útil para alguém que depois vai ser útil para ele. Então, ele assumiu o protagonismo da carreira dele, ele tá trabalhando nisso, né? Então, eu acho que aqui uma das grandes dificuldades que muitas pessoas têm é acreditar que networking é pedir favor. E isso definitivamente não é, né? Isso, pedir favor, não é networking. Então, criar relacionamento não é só aquela hora que você foi demitido e você está desesperado procurando uma vaga, e aí você vai lá para aquele seu chefe que te adorava há anos atrás, mas que você nunca mais falou com ele, ir lá e falar: ai, Carlos, por favor, você pode me indicar para uma vaga? Você pode ir lá no meu LinkedIn e falar bem de mim? Não, isso não é networking, isso é pedir favor. Uma outra dificuldade do networking é também não ter estratégia, né, para criar essas conexões genuínas e duradouras. Como eu falei agora aqui, é só na hora que eu preciso, eu vou lá e falar, deixa eu fazer um networking aqui. Não, gente, isso não é networking, né? Networking é criar conexões, e você sempre, 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 sempre precisa agregar valor também na vida do outro. Não é só, eu vou extrair o que eu quero da pessoa. Não, construir relacionamento é isso, é ser útil para o outro, para que ele também possa ser útil para você. Não é só voltar ali uma conexão de anos que ficou morta. Não, é como você sustenta isso, né? E aí também quem não tem essa habilidade, quem não consegue um networking forte, também não consegue se destacar no meio de tantos outros profissionais, né? Então pensa lá, tem uma posição em aberto e tem alguns candidatos participando. E aí, obviamente, que os líderes, as pessoas que precisam tomar a decisão de quem vai ficar, né, de quem vai ser o escolhido, eles estão conversando entre eles. Pensa comigo, se você é aquela pessoa que você é vista, que você é lembrada, que você está em momentos de conexões, então, sabe aquele workshop, aquela semana da saúde da mulher que você não quis ir para o escritório, que você acha um porre? Pois é, lá naqueles eventos estão acontecendo muitos pontos de conexões. E aí você não está lá em você não está na Semana do Meio Ambiente, você não está no programa, seja ele qual for, porque você está com preguiça de ir para o escritório, porque você acha que isso não é importante. Mas o seu amigo que está lá, ele está construindo as conexões, ele está ajudando outros nessas conversas informais, né? Então, se você é aquela pessoa que você não construiu o seu networking, obviamente que você vai ter dificuldade de ganhar um destaque. Então, quando estão decidindo aí uma promoção, né, quem vai assumir a próxima posição, e eles falam, putz, que nem a Micaela, nossa, ela sempre está aqui, ela sempre ajuda, ela sempre tem ideias construtivas, ela participa dos pilares de diversidade da companhia, ela inspira, ela dá boas ideias. É óbvio que o meu nome vai estar lá muito mais em destaque, as pessoas vão saber falar de mim, vão saber quem eu sou. Então, né, o networking nessa função de construir relacionamentos valiosos. Então, ele serve muito para conectar com pessoas que compartilham os mesmos interesses e os valores. Ele também é muito a maneira de você construir, né, um bom network, é tendo consistência. Como eu falei, não é só indo lá depois de 5 anos sem nem falar com a pessoa, aparecer mandando uma mensagem. Então, ter consistência, manter contato, interagir, ser útil, né, oferecer valor. E também uma forma de fazer isso, como eu falei, é a sua presença ativa, né, é a sua câmera aberta, é expor a sua ideia, é estar em eventos que pode parecer chatos e que não vai te levar a lugar nenhum, mas que são importantes. Nos almoços com os colegas de trabalho, faça um esforço para sair só do seu grupinho. Todo dia você vai almoçar com as mesmas pessoas. Que tal se um dia você se apresentar para a rodinha do lado, para a área do lado, e se oferecer para ir junto, começar a criar laços diferentes? Muito bom. E aí, galera, tá comigo? Já falamos de 2 pilares aqui bastante importantes, estamos indo para o terceiro pilar, né, que é a comunicação assertiva. Então, a chave para a influência
credibilidade e crescimento profissional. Comunicação, guardem isso, pessoal. Comunicação não é o que você fala, o que você escreve, o que você apresenta. Comunicação assertiva é o que o outro captou da mensagem, é o que o outro entendeu dessa sua mensagem. Então, não seja simplista, arrogante em dizer: eu fiz minha apresentação, quem não entendeu, não entendeu. No mundo corporativo, você precisa falar. Não entendeu, não se fez claro, você precisa pensar em outras formas. Como, minha mensagem, ninguém fez o que eu pedi, ou ninguém entendeu o que era para ser feito. Não é porque o outro não tem a capacidade, é porque você não se fez claro, né? E essa falta de clareza na comunicação, ela traz muitas coisas negativas. Por exemplo, ela gera retrabalho. Então, se você passa um comando para o seu time, ou para pessoas que trabalham com você, ou para áreas de staff, não sei, está trabalhando num projeto que várias pessoas precisam entregar várias coisas para que você consiga entregar o projeto concluído, né? Então, se você não é claro, isso gera retrabalho, porque a pessoa vai fazer uma coisa porque ela não entendeu o que era para fazer. E você vai precisar refazer tudo aquilo. Isso também gera conflito, gera falta de alinhamento, as pessoas ficam batendo cabeça sem entender o que precisa fazer. Essa falta de clareza na comunicação, ela também dificulta, né, você de se posicionar claramente. Cada hora você está falando de um jeito, você não sabe muito bem, você é prolixo, as pessoas já estão ali pensando no jantar da noite ou na outra reunião que vai acontecer, né? Então isso prejudica a sua credibilidade, esse seu poder de liderança, né? De trazer as pessoas juntas, de dar comandos. E aí, obviamente, que uma vez que você não consegue gerar resultado, que você não consegue gerar que as pessoas façam as coisas, você também não é reconhecido e, obviamente, você não vai ser promovido, né? Então, o poder da comunicação, dessa comunicação efetiva, assertiva, clara, né? Ela garante, basicamente, entendimento rápido. Então, quanto mais claro, quanto mais assertivo, as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Elas entenderam a sua ideia, elas compraram a sua ideia, você está pedindo um investimento, você foi super claro, todo mundo entendeu o objetivo, o resultado que aquilo vai trazer, a dificuldade do projeto, os recursos que você precisa. Então, você consegue ganhar muito mais velocidade, né? Isso aumenta a sua influência e o seu poder de persuasão, constrói de novo, né? Credibilidade, as pessoas te veem como uma pessoa de confiança. Facilita o trabalho da equipe como um todo, e, obviamente, que uma vez que você consegue tudo isso, você é recompensado mais facilmente. E aí, o último comportamento que a gente vai falar aqui nessa aula, ele, obviamente, que para uma carreira de sucesso, a gente tem outros, né, pontos, mas, como prometido, eu estou trazendo os 4 principais aqui, e postura executiva é o último ponto que eu quero trabalhar nessa aula, né? Então, eu também falo muito que antes de ouvirem o que você tem para dizer, as pessoas vão perceber quem você é. Então, a maneira que você se comporta, a maneira que você trata o outro, a maneira que você chega no escritório e fala bom dia, a maneira como você pede ajuda, a maneira como você defende as suas ideias, como você sustenta as suas ideias, tudo isso diz muito sobre você, muito mesmo, antes de você dizer alguma coisa, né? Então, esse é o último pilar que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. E aí, então, essa falta de postura, né? O que ela vai fazer na sua carreira? Então, ela não passa, né? Quando você não tem uma postura executiva, você não passa credibilidade, mesmo que você seja super competente tecnicamente, mas você é sempre visto como aquela pessoa, putz, será que dá para confiar, né? Também tem uma falta de coerência entre o discurso e o comportamento, né? Então, isso também prejudica a sua imagem. Então, uma hora você vai lá e sustenta uma ideia, alguém chegou e te apertou um pouquinho, você já, putz, muda de ideia, você não é capaz de sustentar. Isso não é uma postura executiva, né? Quando a gente fala de liderança, o que é esperado de um líder? É esperado que ele sustente as ideias dele, é esperado que ele, se ele entende que aquilo é correto, que ele lute por aquilo, né? Então, essa falta de postura, ela também vai fazer o seu ciclo de promoção e reconhecimento aí ser muito mais longo. E o poder, então agora a gente falando mais sobre o poder, né, da presença executiva, e aí vocês viram aqui que em todos os comportamentos,
a gente basicamente fala de credibilidade. Gente, credibilidade é algo extremamente importante no mundo corporativo, na carreira profissional. Se você não tem credibilidade, se você não tem respeito pelos outros, se os outros não têm respeito por você, você não vai ser visto como uma pessoa potencial, né, para estar ali na frente do jogo, para assumir uma posição estratégica. Então, trabalhar essa presença executiva, ela também aumenta a sua influência e o seu poder de liderança dentro da empresa. Ela, obviamente, abre portas aí para uma promoção e, sem dúvida, ajuda a lidar aí com os desafios e as pressões, né, com segurança. Então, esses 4 pontos, né, bem trabalhados, né, eu costumo dizer que, obviamente, é difícil começar a trabalhar tudo, embora tenha maneiras, né, pequenas da gente começar isso, mas é um conjunto, né, que quando a gente trabalha isso juntos, a gente começa desenvolvendo o pilar que talvez esteja mais enfraquecido, e quando a gente consegue fazer essa conexão e trabalhar os 4 pilares, né, o que você ganha com isso? Sem dúvida alguma, você ganha mais oportunidade de crescimento e promoção, você é muito mais reconhecido e valorizado aqui, né, sempre que eu falo de valor, eu estou falando de grana, então, uma vez que você é reconhecido, você é promovido, e, obviamente, você é valorizado. É mais dinheiro no seu bolso entrando aí todo mês. Você também ganha mais confiança. Então, para negociar cargo, para negociar salário, para negociar projeto, para negociar crescimento de time, né? Então, tem muita gente que, putz, não tem coragem de pedir um recurso porque a empresa não está no momento bom. Tá, mas se você tem essas posturas, e se você tem clareza desses comportamentos, se você consegue sustentar o porquê desse pedido, se você consegue comunicar de forma clara, se você fez as pontes ali que você precisava, você pode, né? Você tem a confiança de ir lá e pedir, porque você está embasado, você tem uma postura coerente para isso. E você também ganha, sem dúvida alguma, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então você viu, né, aí como cada comportamento, cada um desses comportamentos, ele é fundamental para transformar a sua carreira, né? Para você dominar. Então, hoje a gente entendeu quais são eles, a importância, o que a falta deles impacta na sua carreira, mas sem dúvida alguma, agora você precisa dominar cada um deles, você precisa entender o como, né? Então, tá bom, eu preciso melhorar a minha comunicação. Tá, mas o que eu preciso fazer? Como que eu faço isso? Numa apresentação executiva, o que eu preciso levar? Como que eu vendo a minha ideia, né? Então, para dominar de forma mais profunda, obviamente que eu não consigo trazer tudo isso aqui, né? A gente precisaria de semanas trabalhando esses pontos, né? Então, por isso que eu digo que para ir mais profundo, né, para mergulhar águas mais profundas, é necessário, sem dúvida alguma, um direcionamento personalizado, né, para os seus pontos de fraqueza. Talvez você já tenha alguns ali que você já domina mais do que o outro, né? Então, por isso que eu falo de um direcionamento individual para cada pessoa, para cada momento e personalizado para aquilo que cada um precisa individualmente. Agora você tem essa chance de transformar a sua carreira, né? De ser reconhecido, de ser valorizado, de chegar nos cargos que você sonha, que você almeja, sem ser lá no final da sua carreira. Não, você não precisa esperar estar com 30 anos de companhia para assumir essa posição. Você é protagonista da sua carreira, para você atingir esse crescimento, para você chegar no salário que para você faz sentido, para você ser reconhecido, para você ter um time, para você liderar, né? Essa é a chance que você tem agora, então, de receber esse acompanhamento, né, personalizado, individualizado. Então, foi pensando em você, né, que entendeu que não são as habilidades técnicas que vão fazer você crescer profissionalmente, né, que são as habilidades comportamentais, que são as soft skills que vão te gerar promoções aceleradas, que vão fazer você ser reconhecido, ser valorizado, a ser bem pago por isso, né, conquistar todos os seus sonhos. Se você entendeu isso, se você chegou até aqui e você conseguiu pensar, putz, é verdade, tecnicamente eu já sei muito,
mas me faltam esses pilares, né? Então, eu posso te garantir que ao longo desses 13 anos de experiência no corporativo, eu já vivi muita coisa, eu desenvolvi muitas habilidades, já caí muito, já fiz muita mentoria, já tive muitos mentores, já aprendi muito, já pus muita coisa na prática, já sei as coisas que funcionam ou não funcionam. Então, foi pensando em pessoas que queiram acelerar, que queiram ganhar dinheiro com a carreira, que queiram ter qualidade de vida, que queiram ser reconhecidas e recompensadas, que eu criei um programa de mentoria, né? O meu programa chamado Mentoria RED, e RED vem do nome de Reconhecimento, Equilíbrio e Dinheiro, que são os pilares que eu defendo, né? Que defendo como sucesso, vamos dizer assim, né? Se perguntar para mim o que é sucesso, eu falaria essas 3 coisas, né? Então, foi pensando nisso, em você que já entendeu que para dar o próximo passo e conquistar tudo que você quer de uma maneira mais acelerada, né? Eu criei esse programa, então, individualizado e personalizado para que você cresça aceleradamente na sua carreira. Então, aí seja reconhecido de verdade, né? E não fique na promessa da próxima pessoa a ser promovida, é você. Então, esse é o meu programa. E aí, antes de eu falar do programa mesmo, né, eu tenho uma pergunta aí para você, né? Até quando você vai ficar assistindo seus colegas assumirem aquela posição que deveria ser sua na prática, né? Você vai ficar aí sentado, colocando a culpa na empresa, colocando a culpa no chefe, que tem os queridos. Até quando? Quando, na verdade, talvez o que falta é você entender que os seus colegas, eles estão trabalhando esses pilares. E é justamente por isso que eles estão sendo bem vistos, né? Então, até quando você vai ficar aí nessa sua posição de coadjuvante, vamos dizer assim, olhando as coisas acontecer, olhar o movimento dos outros e ficar aí numa carreira estagnada? Então, basicamente, o que eu vou trazer aqui para vocês, né? A minha mentoria, ela tem 4 pilares. Esses 4 pilares, a gente trabalha, então, muito sobre o protagonismo, né? Obviamente que aqui eu trouxe de uma maneira muito mais simples, mas a gente trabalha aqui com materiais, com técnicas de como desenvolver esse protagonismo, a gente faz atividades juntos, a gente explora esse papel da pessoa, né, protagonista da sua própria história. A gente também explora o pilar de estratégia e execução, então aqui eu trabalho muito com os meus mentorados, né, em pensar, tá bom, eu estou no ponto A, e o meu próximo passo é o ponto B e depois o C. Então, definir a estratégia, como eu vou chegar no ponto B e como eu vou chegar no ponto C. E aí a gente vai, inclusive, acompanhar essa execução, vai criar o plano de execução. Eu não quero que você só, tá bom, agora eu sei onde quero chegar, eu já sei onde é meu ponto B, tá bom, e aí? Então, eu te ajudo a construir esse plano de execução, né? O que eu preciso conquistar, o que eu preciso construir para chegar no meu ponto B, no meu ponto C, no meu ponto D. Então, a gente trabalha isso dentro desse pilar. Depois, a gente também trabalha muito forte o pilar de marketing pessoal, onde não adianta nada, né? Eu assumi o protagonismo, agora eu vou lá, vou fazer, eu sei onde eu estou, para onde eu quero ir, sei como, comecei a fazer, estou lá fazendo, nossa, estou voando, entregando projetos estratégicos, entregando lucro para a companhia, ou economizando, depende da área que cada um é aqui, mas ninguém sabe disso, né? Eu não estou mostrando isso para ninguém. Então, a gente trabalha aqui a questão da comunicação, né? Que a gente falou aqui hoje, da comunicação assertiva, como mostrar o meu valor, como me vender, como vender o meu time, como vender meus projetos, minhas ideias, como gerar esse poder de influência, como trabalhar essa postura executiva, né? Então aqui a gente vai criar todo o se vender, né? Você precisa fazer, obviamente, mas depois que você fez, você precisa ir lá e mostrar. Você precisa vender o seu projeto, você precisa que mais pessoas saibam daquilo. E por último é o pilar da liderança, né? Então, aqui tanto para você que já colocou o pé nas suas primeiras posições, né, de líder, ou para você que sonha com essa posição de liderança. Então, aqui a gente também vai trabalhar todos os comportamentos principais para se tornar um bom líder, né? Então, quando a gente fala de liderança, tem vários atributos aqui. A capacidade de antecipar problema, por exemplo,
questões como delegar funções, entender quais as funções que devem ser delegadas, a partir do momento que eu deleguei, como cobrar, como acompanhar, como ser um líder inspirador, como influenciar as pessoas para fazer o que precisa ser feito, né? Porque, no final das contas, o bom líder não é aquele que faz tudo, mas é aquele que ele consegue influenciar as pessoas para que todos vão atrás do mesmo objetivo, né? Então, esse é o poder de liderança, é a pessoa que assume os riscos, e aí nesse pilar a gente trabalha bastante esse comportamento, tudo o que é preciso para se tornar um bom líder. E aí como que funciona a mentoria então? Então, dentro da mentoria, a gente está falando aí de 3 meses, né? São 12 encontros ao vivo, os encontros são semanais, então um encontro por semana, ao vivo comigo, a cada semana a gente trata temas específicos, como eu comentei, eu tenho os 4 pilares, que é o que eu entendo, o que eu vivi na prática, o que me fizeram crescer aceleradamente na minha carreira, mas tudo isso pode ser ajustado para o seu plano, né? Então, como eu estava falando, essa é a beleza da mentoria ser individual, porque eu posso trabalhar cada ponto com cada mentorado individualmente, eu não preciso colocar todo mundo ali no mesmo pacote e trabalhar o mesmo tema, porque às vezes está cada um num momento diferente de carreira. E aí também dentro da mentoria eu forneço material complementar, então pode ser algumas vezes vídeo, ou algum áudio, ou alguma sugestão de leitura, ou templates em PDF, né, para a gente fazer exercício na prática. Então é isso, né, só recapitulando aqui, 12 encontros ao vivo, um por semana, tema específico, individual e personalizado para você, e material complementar. E aí eu fico, puta, né? Uma mentoria dessa aí no mercado, ela não vai custar menos individualizada, né? Quando a gente está falando de individualizada, a gente está falando de horas, né? Eu não consigo colocar todo mundo numa mesma sala e fazer. Então, eu estou me dedicando aí para você. Hoje, com certeza, não deve existir uma mentoria dessa, né, com uma pessoa que já viveu tanto, com uma bagagem muito grande, muito pesada aí, esse acompanhamento individual. E eu quero fazer isso porque eu quero ver o seu resultado, eu quero acompanhar, eu quero te ajudar, quero pegar na mão. Então, hoje, com certeza, você vai ver no mercado aí mentorias de R$ 10.000, e eu posso dizer, assim, tranquilamente que, às vezes, são com mentores com muito menos experiência, né? Às vezes também tem pessoas que me perguntam ou que compartilham comigo que, tô pensando, não sei se eu vou para uma mentoria ou para uma pós, né? Se a gente pensar numa pós hoje, a gente está falando de uma pós, sei lá, 30, R$ 40.000, que vai demorar 1 ano e meio e que não necessariamente vai te gerar um resultado rápido. E eu falo por mim, eu fiz MBA, não sou contra o estudo, aliás, eu sou muito a favor, eu motivo, mas definitivamente não foi a pós. Eu acabei a pós, não foi ela que me levou a lugar nenhum. A minha pós foi, inclusive, paga pela empresa que eu estava. E, assim, óbvio, adquiri muito conhecimento, mas não foi isso que mudou o jogo. E eu investi muito tempo, eu fiquei 1 ano e meio indo 2 vezes por semana para outra cidade, é isso, gastando 30, R$ 40.000. Quanto tempo você precisa depois, né? Qual que é a promoção que você precisa, quanto a mais você precisa ganhar para pagar esse investimento? Põe aí na ponta do lápis 30, R$ 40.000. Então, esse tempo, né? Uma vez que você tem uma pessoa te guiando, quanto você consegue encurtar essa jornada e começar a ganhar mais din-din no bolso, mais rápido, né? Então, qual que é o valor disso? Qual que é o preço disso, né? Quanto que isso custaria para você, né? Mas hoje eu posso dizer que, assim, além de tudo isso, né? Tudo isso que eu estou te entregando, toda essa minha experiência, essa minha bagagem, tudo isso que eu construí tem um valor, eu diria que quase que simbólico, comparado ao resultado que você pode ter e aos ganhos que você pode ter num curto espaço de tempo, né? Então, a minha mentoria personalizada, individualizada, a mentoria Red, ela custa R$ 2.500. Eu gosto de dizer que, basicamente, ela não é um custo, ela é um investimento, né? R$ 2.500, sem dúvida alguma, você recupera muito rápido. Só para exemplificar aqui, a minha última salto salarial, eu tive uma promoção de 60%. Então,
Se você conseguir isso, com a minha ajuda, faz as contas aí, quanto que é 60%, 50%, 40% de aumento? Em quanto tempo você precisa para recuperar esse investimento? É muito rápido. Então tem essa condição de R$ 2.500 à vista, ou então também tem a possibilidade de pagar parcelado até 12 vezes. Aí são 12 vezes de R$ 255. Tem um jurinho, mas também é bem baixo. E eu tinha comentado lá no começo, né, para quem ficasse aí até o final da aula comigo, que eu teria presente para entregar aí nessa mentoria. Então, para você que está aqui comigo e que aplicar, no final dessa aula eu vou deixar um link para aplicação de um diagnóstico estratégico de carreira, então você aplica lá. Se você for escolhido, eu vou fazer esse diagnóstico com você, ele é gratuito, e para quem aplicar no dia da aula, fechando a mentoria, né, fechando a mentoria com os 12 encontros, com o meu acompanhamento, além dos 12 encontros, o que eu vou te dar como bônus? 2 encontros ao vivo adicional, então a gente passa de, 2 encontros adicionais. Então, a gente passa de 12 encontros da mentoria para 14 encontros. Então, você tem 2 vezes, 2 semanas a mais comigo. E, além disso, eu vou te dar também o meu acesso direto, né, comigo, através do WhatsApp. Então, a gente tem esses encontros semanais, mas vamos supor que seu encontro é na segunda-feira, por exemplo, e aí chegou na quarta, na quinta-feira, você está com uma dúvida, você tem uma apresentação para fazer, gostaria de tirar uma dúvida, queria ver o que você acha, se é assim ou não. Você vai ter total acesso comigo para eu te ajudar aí também individualmente ao longo da semana. Tudo isso, gente, faz sentido para você, né? Agora talvez você esteja se perguntando aí, será que essa mentoria é para mim? Deve estar se questionando, putz, R$ 250, será que eu vou ter o retorno que é esperado? Eu já te falei aí do meu exemplo, né, da minha última promoção de 60%. Faça as contas se você receber 20% de aumento em 6 meses antes do que você está programando, porque agora você vai ter os recursos, você vai ter alguém te acompanhando. É óbvio que faz sentido, é óbvio, R$ 2.500 é muito pouco perto do retorno financeiro que você pode ter. Talvez você também esteja se questionando aí se será que eu vou ter tempo para eu me dedicar a isso? O que eu posso te dizer é que os encontros são, em média, 1 hora por semana, então, oficialmente, você tem 1 hora de compromisso comigo, e, obviamente, que tudo que eu te oriento para fazer não são coisas tipo a faculdade, um trabalho de faculdade que eu vou ter que fazer à parte. Não, são coisas que você vai implementar no seu dia a dia, que você já está lá na empresa. E se você não está empregado e está buscando, mas daí você já está nessa construção de carreira, então você não vai precisar fazer trabalhos, entregar, ficar horas. Essa mentoria não é uma aula, não vou ficar te dando aulas gravadas para você assistir. A gente vai estrategicamente em cima dos pontos de dificuldade que você tem, e a gente vai trabalhar neles. E a gente vai ter esses encontros e você vai poder aplicar no outro dia, na outra hora da mentoria, e já vai conseguir ver diferença. E também você pode estar se perguntando, né, será que essas estratégias, será que esses pilares, será que esse quebra-cabeça, será que essa é a maneira correta de eu conseguir evoluir na minha carreira? Te afirmo sem dúvida alguma que sim, essas foram todos os pilares, todas as habilidades, todos os comportamentos, todo o processo que eu desenvolvi, que eu apliquei e que eu consegui ter 7 promoções verticais, né? Então foram subindo cargos em 13 anos. Então, na média, foram quase 2 anos por promoção. Esse é um tempo bastante curto pensando no mundo corporativo, em grandes empresas, por exemplo. É óbvio que no começo talvez a gente vai mais rápido, mas depois que a gente vai chegando, a coisa vai ficando mais apertada. Então, sim, eu tenho a maior tranquilidade do mundo em dizer que eu sei exatamente quais são os pontos que a gente precisa trabalhar aí para você conquistar essa carreira de sucesso, para você chegar no seu próximo passo, para você ser capaz de ser valorizado, né, de receber sua promoção.
e começar a tirar os seus sonhos do papel. Aquela viagem que eu tanto sonho, mas que eu não consigo porque eu tô sem grana. Vamos trabalhar nela. Aquela academia que eu não consigo fazer porque o trabalho tá me deixando louca, eu só tenho tempo para trabalhar. Vamos trabalhar nisso. A gente vai trabalhar junto, a gente vai nos pontos específicos de cada um, né? Então, sem dúvida alguma, é para todo mundo, é para você que quer crescer aceleradamente na carreira, que quer ser reconhecido, que quer ser valorizado e que não quer perder a qualidade de vida. Então, se você é essa pessoa, definitivamente a mentoria é para você. E chegando aqui no fim, né, falamos muito sobre protagonismo, eu gosto de reforçar que o sucesso, ele é para aqueles que estão dispostos a trabalhar, né? Então, mas a trabalhar como? De forma estratégica e inteligente, não trabalhar da maneira que você está fazendo, equilibrando as centenas de pratos, perdendo sono, perdendo tempo com a família. Isso não é estratégico, isso não é inteligente, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te levar só à exaustão. Então, se você é a pessoa que busca sucesso, né, você precisa trabalhar de forma estratégica e inteligente. Então, se você é essa pessoa que já entendeu que você é a única responsável por assumir as rédeas da sua carreira, ser o protagonista, mudar o jogo, parar de falar do chefe da empresa, ser estratégico, ser responsável por isso, se você já entendeu que você é essa pessoa, que a mentoria é para você, que a gente vai acelerar a sua carreira juntos, eu tenho um recado. A minha sugestão é que você corra, porque as vagas elas são limitadas. Eu tenho esse programa que ele é individual, então ele requer horas minhas de dedicação. Eu trabalho, né? Então a mentoria, ela é o meu segundo trabalho. Eu tenho horas de trabalho, então eu não tenho todas as horas do meu dia disponível. E ainda que eu tivesse, também seria limitado. Então, as vagas não são muitas, elas são bastante limitadas. Se você, de novo, entendeu que você quer crescer, que você quer ser valorizado e quer ser reconhecido, corre, aplica aqui. Depois dessa aula vai ter um link direto para o checkout, direto para a compra, direto para entrar na mentoria, para a gente se ver do outro lado rapidamente, para eu pegar na sua mão, para a gente já começar. E junto com ela também vai ter um link para você fazer um diagnóstico comigo. Se você for escolhido, a gente pode fazer esse diagnóstico. Então, se você já entendeu que você é o único responsável pela sua carreira, que você é o protagonista da sua história, se você já entendeu que tendo a ajuda de uma mentora, com experiência, com bagagem, com resultado, que é o que vai te levar para o próximo passo, corre, porque as vagas elas são limitadas. Como é uma mentoria individualizada, né, ela requer horas. Então, mesmo que eu quisesse, eu não poderia atender todas as pessoas que queiram fazer parte, porque eu me dedico, né, eu estou lá presente fisicamente, dando a mão para você. Então, acabando essa aula, em algum lugar aqui vai ter um link que vai direto para você se candidatar, para você entrar lá na mentoria, para você comprar a sua vaga, para você garantir a sua vaga e me ver do outro lado, para eu pegar na sua mão e a gente construir essa carreira juntos. Então é isso, para você que está pronto, para você que entendeu, para você que quer mudar a sua história, para você que a partir de agora vai ser o protagonista da sua carreira, eu te vejo do outro lado na mentoria Red. Eu vou ficar muito feliz em poder te guiar, em ser útil, em compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que funcionou, tudo que eu sei que funciona na prática com você. Mais do que o meu sucesso profissional, eu quero muito ser útil para você, eu quero muito ajudar você a acelerar a sua jornada. Até mais, um beijo. Tchau, tchau.